abençoe, irmãos, precioso nome do Senhor Jesus. É com alegria que estamos aqui para mais um programa Momento de Conversa. Desde já agradecemos a sua audiência, né? Você disponibilizar o seu tempo, você ter a iniciativa de buscar mais de Deus, né? O que fazemos aqui é para Deus. Desde já pedimos que você deixe o seu like, né? Que você, se você não está inscrito, você se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para estar sempre ligado aos nossos conteúdos, né? Sempre que nós estamos postando aqui no canal. Hoje nesse programa está aqui nosso amado irmão Gabriel Rolon, nosso amado irmão Rafael Oliveira. Irmão Gabriel, sua saudação? Amém. Que Deus continue abençoando a cada um, aos companheiros aqui. Nós estaremos trazendo aquilo que Deus colocou em nossos corações, né? E que de alguma maneira isso possa edificar a você, na sua casa, no seu lar, na sua família. Amém. Deus abençoe. Rafael? Amém. Mais uma vez é uma grande alegria nós estarmos aqui, né, fazendo este trabalho para Deus. Minha saudação aos irmãos, aos meus companheiros aqui de trabalho. Nós estamos aqui mais neste programa, né, para servir o nosso chamado ao qual Deus nos tem colocado. Nessa noite nós queremos que Deus nos use para que através de nós o seu lar possa ser abençoado, né? Lembrando que nós somos apenas um vaso aqui e que tudo que nós vamos falar está sendo operado por Deus, né? Amém, amém, exatamente. E hoje, irmãos, como está aqui, né, o nosso título, né, nós vamos falar sobre esse caminho, né, esse caminho que é para cima, mas que a execução dele é feita para baixo, né, é se humilhando. E nesse momento de conversa, né, nós queremos chamar também o nosso profeta agora, para ele nos falar, ele falar um pouco desse assunto, um pequeno vídeo, né, e nós vamos rodar aqui e logo nós já vamos entrando e conversando com vocês a respeito desse assunto. So, always he that humbles himself, God will exalt him. He that exalts himself, God will bring to thee. He'll bring him down. Assim sempre, aquele que se humilha, Deus exaltará. Aquele que se exalta, Deus humilhará. Ele o rebaixará. Always keep humble and be little in your own sight. No matter what God does for you, just see how much more humbler you can be all the time. Sempre se mantenha humilde e seja pequeno à sua própria vista. Não importa o que Deus faça por você, somente veja quão mais humilde você pode ser o tempo todo. More God blesses you, just keep getting more humble all the time. He can continue to bless. Quanto mais Deus o abençoe, simplesmente vá ficando mais humilde o tempo todo. Ele pode continuar a abençoar. But when you get to a place you think, I got it, you haven't got it, you're on your road out. Right. Mas quando você chega ao ponto em que pensa, eu o tenho, você não o tem. Você está a caminho de sair, isso mesmo, está vendo? You lose your influence. You lose the strength of your testimony. Você perde sua influência, você perde a força do seu testemunho. Amém, irmãos, né? Aí nós vamos ver uma escritura que se encaixa com o nosso tema, que se encontra em Mateus, capítulo 23, no verso 12. É uma escritura muito conhecida, diz assim: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado, né? Nós ouvimos o irmão Brano, né, nosso profeta, falando ali a respeito de nos tornarmos pequenos, né, de nos sujeitarmos a Deus, né, de não nos exaltarmos, né, e esse é o nosso assunto, né. Nós cremos que é assim que Deus opera em nós, não é o quanto nós fazemos, não é o quanto nós podemos, mas é o quanto nós nos rendemos a Deus para que Deus opere por meio de nós. E dentro desse assunto, irmão Rolon, dá um detalhamento para nós, entrando assim nesse assunto. Amém. O profeta Mombrana, ele pode ser tomado para nós como um exemplo, né, de um homem sujeito a Deus, porque existem dois tipos de humildade. Uma humildade que ela é fingida, que a pessoa não tem aquela humildade,
E a humildade que é através do Espírito Santo que você adquire, através do novo nascimento, que você sai da maneira que você é e Deus começa a habitar em você. Porque o profeta diz que Deus, ele foi um exemplo para nós de humildade. Um homem que tinha toda a glória do mundo, um homem que é Deus do mundo, que criou o mundo. Quando ele veio para a terra, ele podia nascer de qualquer maneira que ele quisesse. Num berço de ouro, uma escadaria de anjos. Ele poderia fazer o que ele queria, mas ele preferiu nascer de forma humilde. O profeta até diz que ele foi como uma criança, ele brincou como criança, ele correu como criança, ele trabalhou na carpintaria de seu pai, ele ajudou o seu pai. Ele trazendo de forma humilde, ou seja, mostrando que Deus estaria em nosso meio de forma humilde. Não de maneira que as pessoas imaginam que seria, ou como os fariseus imaginavam, que Deus viria e faria aquele estrago na cidade, e foi um grande alvoroço, não, mas foi na forma humilde. Porque a única pessoa que usa de soberba, a única pessoa que usa de orgulho é Satanás. Deus, ele não tem esse orgulho com ele. A forma de Deus trabalhar é através da mansidão, através da benignidade, através da humildade. E se nós quisermos sabermos em que estágio nós estamos, nós precisamos olhar para nós e vermos se nós temos Deus ou não. Através dos frutos conheceremos a verdade, conheceremos quem são as pessoas, né? Através de suas ações. E a humildade que Deus quer de nós não é uma humildade fingida, e sim uma humildade que Ele esteja em nós, Ele esteja habitando em nós. Por isso eu disse no começo que o profeta foi um exemplo de humildade. Ele não era um homem liderado por ele mesmo, por ações, desejos. Ele dizia, não, até quando ele ia pregar, ele falava, eu estou esperando ele chegar, ele está aqui ao meu lado. Ou seja, mostrando para nós um exemplo de humildade. Ele saindo de cena e Deus ali governando. Exatamente, João Gabriel. E é maravilhoso, né? Você citou, né? Deus, ele se velando em simplicidade e humildade, né? Isso essas duas humildades, essa humildade natural do homem, né? Que para Deus não é nada, né? Para Deus que vem, como o irmão falou, através do novo nascimento, né? Isso é exatamente esse o ponto central, né? Porque humilhar, né? Humilhar é nós se rendermos, né? Não se submeter a Deus, né? E irmão Rafael, fale um pouco para nós também mais esse assunto. Amém. Amém. Para os irmãos entenderem melhor sobre o que realmente é a humildade, eu gostaria de ler aqui, né, no dicionário, lembrando que nós vamos levar isso, tudo que nós falamos aqui, nós levamos para o âmbito espiritual, né? Diz assim, ó, quem é humilde costuma reunir outras virtudes, como sabedoria, nobreza, tolerância, gentileza e gratidão. Não se acha nem melhor nem pior do que ninguém. Simplesmente age de forma cordial e respeitosa com todos, dos mais simples operários às mais altas autoridades e poderes de um país. Então, como o irmão Rolão aqui disse, né, o nosso caminho para cima ele é para baixo. E para nós querermos ser, vamos dizer assim, visto como alguém grande, assim, não sobre vanglória, assim, mas para nós querermos ser alguém grande, primeiro nós temos que descer lá embaixo. Nós primeiro temos que ser humilde, que é através da humildade que nós atingimos grandes coisas da vida, né? O profeta fala que não é o homem que tem que ser humilhado, né? Não é conversando com o Rolão que ele vinha me humilhar, mas o homem mesmo ele tem que se humilhar, assim mesmo, né? O homem mesmo ele tem que se humilhar para ele poder ser exaltado, né? E todos nós queremos ser a imagem e semelhança de Cristo, né? Porque a própria Bíblia fala isso. Tanto é que o irmão Rolão ele citou aqui que Deus, né, Jesus quando ele nasceu, ele poderia nascer no berço de ouro, ele poderia ter o que ele quisesse, vamos assim dizer, mas ele foi um exemplo de simplicidade, né? E tanto é que o maior exemplo, né, de simplicidade, de humildade que nós temos na Bíblia foi Cristo, porque através de nossos pecados ele morreu, ele foi humilhado ali, mas ó quem ele é hoje. Quando você está em um problema, quem que você lembra? Quando você está na sua cama, numa cama de hospital, você está lá gemendo, você lembra do nome de Cristo. Então Cristo ele foi humilhado, ele foi exaltado, mas também
ele foi exaltado. Não ele mesmo se exaltou, mas através da sua humildade, Sim. ele foi exaltado, né? Amém. Ele se entregou, né? É. Ele se entregou. O próprio Jesus, ele falou, né? Ele disse, né? Você quer seguir a mim, pega a sua cruz, né? Em outras palavras, se entregue você também. Se humilhe você também. Porque o caminho, nossa, às vezes nós queremos olhar com a nossa visão humana, né? Até um irmão nosso, o irmão Jonas, né? Ele pregou isso num culto recente. Ele citou algo que me impactou muito, né? Sempre nos impacta a palavra, né? Mas se a gente quer ser uma pessoa boa, né? A gente quer forçar as pessoas, a gente se torna aquele cristão cansado, né? A gente sempre quer a gente mesmo vencer, a gente mesmo vencer, mas o caminho de a gente vencer é se entregando, né? Se rendendo a Deus, né? A gente muitas vezes quer vencer alguma coisa na vida, e o próprio irmão Brano, ele diz, né? Na mensagem Cisternas Rotas, ele falando, citando um rapaz que ele queria parar de fumar, ele falou: irmão Brano, se eu pudesse parar de fumar, eu me tornaria um cristão. O irmão Brano olha para ele e fala: não, você não precisa parar de fumar para você tornar um cristão. Ele falou: o seu problema é que você está querendo se tornar um bom homem para ser um cristão. Ele falou: mas Deus, ele ama homens maus que reconhecem que são maus e que se entregam a ele. Então o nosso caminho, né, a nossa maneira de viver é se entregando a Deus, né? É se entregando uns aos outros, vivendo um pelos outros, né? Isso é, o irmão Brano diz que a vida eterna é viver para os outros. Mas é nós nos entregarmos, nos humilharmos a Deus nesse sentido, né? De dar todo o controle a Deus, né? Porque se você for pegar nessa linha de humilhar-se, né? De humildade, ela é um sinônimo de submeter-se, né? Submeter é você dar todo o domínio, todo o controle, toda a obediência a alguém, né? Numa guerra, se um soldado é pego pelo exército inimigo e ele se rende, ele está dando todo o domínio a eles: ó, vocês fazem o que vocês quiserem comigo, né? O mesmo caso é o nosso, né? Nós somos parte do exército bom, né? Não do inimigo. Então nós temos que nos render a Deus, falar: Senhor, faça o que o Senhor quer de mim, leve-me onde o Senhor quer que me leve, corrija o que o Senhor quer que corrija, né? Isso é algo maravilhoso, né? Bom, Rolão, fale um pouco mais para nós dentro desse assunto aí, vamos conversar, que essa conversa está boa demais. Amém. E nós estamos tomando como exemplo, né? Porque a Bíblia em si, eu sempre gosto de dizer isso, ela é o maior livro de exemplos que existe para nós, tanto de pessoas que tomaram Cristo na sua palavra, quanto de pessoas que deixaram de ter Cristo em suas palavras. Então, se você quiser um lugar bom para entender sobre a história, para saber em que caminho você está andando, o melhor livro que eu indico é a Bíblia. Não existe outro livro. E quando nós vamos para Provérbios, por que Salomão foi um homem muito sábio? Porque quando ele fez uma oração, ele pediu a Deus sabedoria. Porque ele sabia que por ele mesmo ele não ia conseguir governar um reino. E é o que nós devemos entender, porque por nós mesmos, como o Mateus disse aqui, nós não conseguimos vencer as coisas. Nós não conseguimos fazer grandes coisas. Nós não conseguimos vencer o inimigo do nosso lado carnal, ou no nosso lado natural das coisas. É necessário você se humilhar e dizer: Senhor, eu não dou conta, eu não consigo, né? É isso que Deus quer, porque quando ele fala assim, nós vamos para Mateus capítulo 11, ele diz assim, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então, Deus, quando você se rende a Ele, Ele toma controle de você, você passa a descansar. O Mateus diz que há cristãos que vivem cansados, né? Você faz o oposto disso, porque não é você lutando. Exatamente. No momento que você tenta lutar, você quebra a cabeça, você cai, você falha, você pensa em desistir, mas no momento que você fala: Senhor, eu não dou conta, eu preciso sair de cena, e o Senhor entra em mim, ali é o ápice de toda a sua vida. Ali é o momento que você vai vencer, que você vai ter vitórias, é você saindo de cena e Deus tomando o controle. Não mais eu que vivo em mim, mas Cristo que vive em mim, Paulo diz. Podemos até tomar o exemplo de Paulo, um homem que matava os cristãos, que perseguia, que matou Estevão. E Estevão, em sua morte, ele viu os céus se abrindo. E Paulo ficou com aquilo, quem sabe, na cabeça, o profeta fala, né? Atormentado por como um homem estava morrendo, e ele vai caçar mais questão para matar, ele se encontra com Deus. E ele precisa esquecer tudo aquilo que ele havia sido ensinado por 3 anos no deserto, para depois ele começar a pregar realmente o evangelho, porque não era mais Paulo pregando, era Cristo em Paulo pregando.
Porque se fosse o homem Paulo ali mesmo, não era Paulo, era Saulo antes, ele, quando chegasse diante da morte, ele olhar para a morte, ele não iria dizer, morte, onde está a tua vitória? Inferno, onde está a tua aguilhão? Porque um homem que fala isso não é um homem vivendo para ele mesmo. Não é um homem segundo as suas concupiscências, segundo os seus desejos. É um homem que já não é rendido à carne, mas sim rendido ao Espírito. Em uma humildade tão sublime que o profeta diz assim, que Deus, uma coisa que Deus odeia e detesta é uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa que tem orgulho, porque Satanás foi um homem orgulhoso. Satanás tentou usurpar, tentou tomar a força, o poder. E hoje ele está aqui na terra da mesma forma. A mesma batalha que aconteceu no céu está acontecendo aqui na terra. É só eu que estou falando, mas os irmãos podem... A conversa está maravilhosa. Podem ir conversando. Então nós começamos a entender que Deus, Ele simplesmente quer tomar nós, através de nossa humildade, e governar nós e nos dar algo maior. Porque quando nós vamos para o Provérbios capítulo 22, versículo 4, diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são as riquezas, honra e a vida. E ele diz assim também que, deixa eu só me localizar aqui em Provérbios também, ele diz assim, Provérbios 29, a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Quando você tem que ter uma humildade de espírito, não é uma humildade fingida, é uma humildade que Deus vai estar ali, os seus frutos vão mostrar quem está governando você. Provérbios 16 também diz assim, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir desposos com soberbos. Porque a Bíblia diz que a nossa glória não está na terra. Então, o que nós passamos agora, somos humildes agora, nós dizemos aqui, será exaltado, não é aqui ainda. Há promessas para nós, mas não é aqui na terra. É em outros lugares que Deus vai nos elevar. Mateus? Exatamente, rapaz, exatamente. Até você falando desse versículo no Mateus 11, Aí você encaixa perfeitamente, como irmão falou, o versículo após, que Jesus diz assim, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, está falando assim, às vezes o nosso jugo se torna pesado, o nosso fardo se torna pesado, porque a gente quer produzir o que Deus produz, só que a gente quer produzir com nossas mãos. A gente quer produzir manufaturadamente. Aquilo que o irmão Branco falou, você quer se tornar um homem bom. Mas Deus quer homens maus que reconhecem que são maus e se entregam. Então o caminho mais fácil, assim como o irmão falou, lendo essa escritura, é a gente se entregar a Deus, porque o jugo dele é suave e leve. E ele morreu por nós para que nós entrássemos nisso. Se nós observarmos, isso o irmão Branham diz, eu até tenho um parágrafo aqui, mas todo crente, todo cristão, que ele é soberbo, que ele é exaltado, é porque ele não tem fruto. Ele não tem fruto do Espírito. Ele não tem fruto do Espírito Santo. Quem diz isso é o irmão Branham, diz assim, você já observou o trigo crescer? Se você vê um trigo se levantando e apenas se balançando assim, lembre-se, não há grão nele. Ele está vazio. O que tem grão sempre se inclina. E o homem que está cheio da bondade de Deus e de sua misericórdia, ele inclina sua cabeça com humildade. Aquele que se humilha, Deus o exalta. Aquele que se exalta será humilhado. Amigos, é tempo dos homens e das mulheres se despertarem para os fatos, que nós queremos ser um. Jesus orou para que fôssemos um, exatamente como Deus e Ele era um. E Deus estava nele. E somos um com Cristo, se deixarmos Cristo entrar. Mas é a única maneira pela qual podemos fazer, é deixá-lo tomar conta da sala de controle em nosso coração. Então nos tornamos um. Estamos encarando o Natal, estamos encarando o tempo, estamos encarando coisas horríveis. Tudo isso que estamos encarando, que diferença isso faz, ou quem vem ou vai, contando que Cristo esteja na sala de controle, nos controlando, nos dando fé para crer em coisas que não podemos ver. Olha que coisa maravilhosa, Irmão Bruno falando. Então, o que mostra que um cristão ele tem fruto? Porque nós somos na Bíblia, nós somos comparados ao trigo. É ele se inclinar, é ele se humilhar, é ele se sujeitar a Deus, é ele se render a Deus. É isso que o irmão Branco está dizendo, que a oração de Jesus é que nos tornássemos um, assim como ele e o Pai era um, assim como a igreja é um com Cristo. Mas a maneira que nós fazemos isso é deixar com que ele entre na sala de controle, é que ele domine a nossa mente, nossos pensamentos, nossa palavra, nosso entendimento e todas as coisas. Bom, Rafael,
Vamos conversar mais aí. Fala Eu mais achei um pouquinho muito pra nós. interessante o que o irmão não estava falando ali, né? Que nós não seremos exaltados aqui na terra, né? Exatamente. Nós seremos exaltados em outro lugar, mas para nós chegarmos nesse outro lugar, nós teremos que desenvolver, adquirir essa humildade aqui na terra, porque como até o senhor mesmo estava lendo, que para nós chegarmos naquele lugar, para nós sermos exaltados, nós temos que aqui na terra nos render completamente a Cristo, para que Ele possa desenvolver em nós a humildade, porque falando assim como homem, a gente mesmo, por nós mesmos, nós não conseguimos ser humilde. Vamos supor que eu sou líder de algum cargo, e eu estou aqui trabalhando, e chega um irmão e quer me dar uma opinião. Pela minha carne eu não vou aceitar a opinião dele, mas quando nós estamos rendidos a Cristo, aí não é a nossa carne que está trabalhando, mas é Cristo que está trabalhando através de nós, né? Tanto é que quando nós chegarmos naquele lugar, a promessa é que nós se assentaremos com Cristo. Sim. E nós iremos julgar esta terra. Então nós seremos pessoas com poder, vamos assim dizer. Para nós alcançarmos esse poder, nós teremos que primeiro ser humilhados, que é o que nós cristãos passamos aqui na terra, né? Muitas vezes nós somos na escola, no trabalho, nós somos humilhados por seguir esta mensagem, mas chegará o grande dia que nós seremos exaltados e todos poderão ver o poder que nós temos, né? Tanto é que na mensagem Humilha-te, o profeta fala assim no parágrafo 77, sabe? As pessoas desejam poder e elas realmente não sabem o que é poder, está vendo? Elas realmente não sabem o que acompanha isso. O caminho para cima é para baixo, sempre. Se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Somente fuja de todos os pensamentos mundanos e humilhe-se diante de Deus. Então você tem mais poder do que o homem que corre por todo o edifício e faz muito barulho, está vendo? Porque você foi capaz de conquistar a si mesmo e comprometer-se a Cristo. Você está vendo? Humilhar-se diante dele. Isso é verdadeiramente poder. Você me mostra uma igreja que seja humilde, verdadeiramente humilde, não uma arrogância. Uma igreja somente, uma igreja dócil e humilde. E eu lhe mostrarei uma igreja que tem o favor e o poder de Deus nela. Isso mesmo, isso é o que se necessita. Humildade, humilhando diante de Deus, deixando Deus simplesmente operar dentro de nós e não tem que se fazer muito barulho, né? Então, para nós termos poder, primeiro nós temos que se humilhar, né? Sim. Essa é a que o profeta nos fala, né? Nós temos até o exemplo do rei Uzias, né? Sim. A gente sabe, eu não vou detalhar a história dele aqui, mas a gente sabe que o rei Uzias ele teve um grande reinado, né? Tanto é que depois do reinado de Salomão, que foi o maior, o segundo maior foi o do rei Uzias. E o rei Uzias ele chegou a um certo ponto que ele começou a ser arrogante, ele queria se sobressair diante dos outros, né? E chegou o momento que ele queria tomar o lugar do sacerdote, porque ele estava se achando autossuficiente e ele queria tudo sobre o domínio dele, né? Então ele queria tomar o lugar do sacerdote e foi aí onde que todo o seu reinado caiu, né? Ele recebeu aquela praga lá, eu não me recordo, lepra, né? Lepra. Então, né, nós temos o exemplo de Satanás também. Ele era um homem que tinha muito poder, mas ele começou a deixar a sua humildade de lado e ele foi jogado do céu, né? Então, se nós queremos ter poder, nós temos que ser humilde, né? Exatamente. E você observa que a igreja laodiceana também né? O que diz na escritura, né? Ela diz que eu sou rica, eu sei de tudo, né? No final do conto ela é nua e não sabe, né? Não sabe. Nua é podre, né? Exatamente isso. E olhando, né? Se olhar na Bíblia tem vários exemplos, né? Desse poder da humildade, né? O poder de se humilhar para Deus, né? O poder que tem isso. E o que acontece também, né? Se você se exalta, né? Como o irmão citou Uzias, né? E até mesmo Israel, né? Israel, ela teve sua destruição, ela teve seus cativeiros justamente por isso, por não se entregar a Deus, porque a entrega, ela automaticamente produz obediência. Como que você fala que você é rendido a Deus, mas você não obedece a Deus?
tem como. Você olha assim, você fala, tem alguma coisa errada aí. Não fala que é rendido a Deus, mas não obedece a Deus, não tem obediência a Deus. Né? Uma coisa segue a outra. Então, pode falar. Inclusive, humildade, a gente está falando sobre humildade, não quer dizer que você vai, como disse aqui, fazer uma coisa fingida, porque o profeta fala que humildade é uma vida de sacrifício. Sim. Né? Porque quando nós vamos para Apocalipse, e nós vemos lá que há 4 unções que regeram durante as eras, e essas unções agora estão sobre a noiva. Uma das unções que tem a unção do leão, a unção da águia, a unção do homem, mas tem uma unção do sacrifício, a unção do boi. E o profeta fala que essas unções operam junto dentro do corpo da noiva, dentro do corpo do indivíduo, da pessoa. E tem horas que você precisa exercer a unção do leão, que você vai brigar com alguém que te desfanece da fé, alguém que fala mal da sua fé. Você vai ter a inteligência de um homem para poder entender algumas coisas do dia que nós vivemos agora. Você vai ter a unção da águia, que você vai voar muito alto, além do que as pessoas podem ir, mas você também tem que ter a unção do sacrifício. Exatamente. A unção de você se render, de você não entender aquilo, mas falar, Senhor, eu não sou capaz de fazer isso, mas cumpra em mim o teu dever, ou o que o Senhor quer cumprir em mim. Porque é uma unção que rege o corpo da noiva, não é uma coisa bagunçada. Né? Tanto que Deus deixou essas coisas era para serem cumpridas. Né? Não é nós vivermos da maneira que nós queremos. Também não é ser aquele humilde que vamos dizer assim, que vive de qualquer forma e começa a viver de relaxado. Não, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa humilde. Não é ser um humilde desse jeito, mas ser um humilde rendido, uma vida de sacrifícios a Deus. Eu posso, eu devo, mas Deus não me permite. Eu posso, eu vou fazer, mas eu sei que isso não é para mim. É uma vida de sacrifício, uma vida de escolhas, né? Assim, porque assim, irmãos, quando nós casamos, nós passamos a viver os desejos uns dos outros. E quando você aceitou a casar com Cristo, Cristo é o ser o seu cabeça, então não é mais as suas vontades. Exatamente. Então Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Só um parágrafo que o profeta diz assim, a personificação do cristianismo, ele diz assim: e quando o Espírito Santo, não um diploma novo, não uma igreja nova, não um pensamento novo, não a emoção nova, não um óleo novo, não a dança nova, não novos lábios, não uma nova língua, não um novo isto ou aquilo, não o chapéu novo, mas quando Deus posiciona o seu Espírito no meio do novo Espírito, então você não terá que fingir humildade, não terá que fingir que é um cristão. Ele controla tudo o que está dentro de você. Isso te faz decente, coloca a igreja em ordem, faz com que os dons operem perfeitamente, e se você tiver que ser tirado de um lugar onde você pensa que devia estar e colocado em outro lugar, Ele te controlará. Meu Deus, tremendo, tremendo. E é perfeitamente assim, nós não estamos falando de sacrifício, né? A humildade, ela necessita de sacrifício, né? Nós olhamos, né? Está até conversando antes, né? Falando com vocês, sobre Nínive, né? A cidade de Nínive. Nínive, nós conhecemos a história lá de Jonas, né? Ela era uma cidade que Deus ordenou o profeta Jonas ir, né? Ele tentou fugir, mas ele não fugiu da vontade de Deus, né? E quando ele chegou lá, vocês podem ler lá, está no livro de Jonas, Deus ordenou que ele falasse que aquela cidade seria destruída, né? 40 dias. As pessoas, quando ele começou a sair pelas ruas pregando aquilo, vocês vão ser destruídos, porque a maldade de vocês, a maldade chegou lá em Deus, que foi o recado de Deus, né? A maldade deles tinha chegado à presença dele. Vocês vão ser destruídos. Eles começaram a se humilhar, eles começaram a se vestir de saco. Quando isso chegou nos ouvidos do rei, porque lá era uma cidade, só que ela era uma cidade do país da Síria, né? E o rei habitava ali. Na hora que aquilo chegou ao ouvido do rei, aquela pregação do profeta Jonas, ele ordenou que todos, até mesmo os animais, não comessem. Todos se vestissem de saco. Ele mesmo se dispôs as suas vestes reais, se vestiu de saco também, se assentou sobre as cinzas, diz a Escritura. E ele falou: vocês começam a orar para Jeová aí. Ora para Jeová, para que ele tenha misericórdia de nós. E vocês observem, aquela não era a nação de Deus, a nação de Deus tratava era Israel, o Velho Testamento. E Deus ouviu a oração daquele povo. Deus viu o sacrifício, né, como nós gostamos daquele povo.
E Deus, diz a Escritura, ele se arrependeu daquela ameaça que ele fez, que iria destruí-los. E quando você vai lá em outro livro da Bíblia, que você vai lá em 2 Reis 17, e você vê, porque Israel tinha sido dividido em duas partes, 10 tribos para o norte e 2 para o sul, que se tornou o reino de Judá. Essas 10 tribos do norte foram conquistadas pelo país da Assíria. Anos depois de Jonas ter pregado e aquele povo se arrependido, diz a Escritura, daquele povo ter se convertido dos seus maus caminhos. E quando você vai lendo ali em 2 Reis 17, Deus ele diz que aquele povo foi destruído e sumiu da presença de Deus, porque eles não foram obedientes, porque todavia eles procuraram fazer aquilo que Deus ordenou que não fizessem. Olha que coisa, ao mesmo ponto que a humildade fez um povo gentil, que era idólatra, se arrepender, buscar a Deus, converter dos seus maus caminhos, aquele que era o povo de Deus, que eram os escolhidos de Deus, que não teve humildade, que não se rendeu a Deus, que não obedeceu a Deus, foram destruídos. Depois desse ponto, essas 10 tribos do norte nunca mais foi ouvido falar na Bíblia em lugar nenhum. Eles foram sitiados, foram capturados, levados cativos para a Síria e foi destruído. Depois se só ouve falar do reino de Judá, que eram as 2 tribos que ficou para o sul. Né? O que a falta da humildade faz? O que o próprio povo de Deus seja destruído. É isso que a Escritura está mostrando. Perfeitamente. O irmão Mateus tinha comentado aqui sobre a era que nós vivemos, né? O profeta Mombrana fala na mensagem As 7 Eras da Igreja, a 7ª era da Igreja, né? Ele diz assim que o orgulho coloca Deus para o lado de fora. Aí, tanto que ele cita que na era que nós vivemos, Deus não está dentro da era. É a única era dentro de todas as histórias que Deus está à porta. Estou batendo, eis que bato a porta. Então ele não está dentro. Mas ele também não tem espaço para entrar, porque é uma era que eles são cheios de grandes coisas. Eles não têm espaço para a humildade. O profeta diz assim, que Deus ele habita na humildade, que Satanás habita na soberba, Satanás habita na esbanjidura das coisas. E nós vivemos numa era em que as pessoas se esbanjam de tantas coisas, tantos meios, né, conhecimentos, intelectos, pastores, igrejas formais, igrejas belas, igrejas grandes. E eles se encheram de tantas vaidades ou tantas coisas vaidosas desse mundo que não há espaço para Deus trabalhar. Por isso que, se você quer entender, comece a ver quais são as suas prioridades dentro da sua vida, que Deus está trabalhando, e quais são as vaidades que está tendo mais espaço na sua vida que Deus não está ali. Porque Deus não é um Deus enxerido ou intrometido que ele vai chegar e arrancar e tirar. Não, ele vai esperar você abrir a porta para ele. Então, a era em que vivemos, as pessoas são cheias de tantas coisas. Não conseguem ser humildes, não conseguem se rebaixar para certas coisas. As suas ideias têm que sempre prevalecer melhor do que Deus. Sempre há um pensamento melhor do que Deus. Não existe pensamentos melhor do que Deus. A Bíblia diz que aquele que tirar ou acrescentar algo, né, vai estar condenado àquilo. E as pessoas sempre acham que Deus deixou alguns pontos vagos dentro da Bíblia, que eles conhecem mais do que o Deus. Não, eu acho que Deus não quis dizer isso. Até em nosso meio existem pessoas que dizem, o profeta não quis dizer talvez umas coisas dessas. Eles estão tirando o espaço de Deus e colocando os seus intelectos, ou seja, você sempre está acima de Deus, Deus está abaixo de você no conhecimento. No momento que você começa a entender a Bíblia segundo o seu intelecto, é isso que dá a entender. Que o seu pensamento está acima e Deus está abaixo. Você tem um pensamento melhor do que Deus. E foi o pensamento que Satanás teve quando ele tentou tomar o trono de Deus. Então, a era em que vivemos e o estado em que nós estamos são porque as pessoas têm deixado Deus de lado e têm colocado suas ideias, suas teologias, suas vaidades acima de todas as outras coisas, têm esquecido de uma vida de sacrifício. Garanto que se nós pregássemos como Jonas pregou para Nínive, e nós temos pregado nesses últimos dias, é uma mensagem louca para o mundo. Não há espaço para Deus trabalhar mais. Quando você olha para o último estágio da era da Laodiceia, da lua, ela não era totalmente negra, que não existia luz no eclipse. Né? Então, o tempo que nós estamos vivendo é esse. As pessoas conhecem muito mais do que Deus e Deus não conhece nada, vamos dizer. Isso que eles querem dizer, né? É um negócio complicado. Entendeu? As pessoas pervertem, as pessoas confundem. E Deus deixou um plano. Mateus, cuidado ao tempo aí, né? Mas
Observe uma coisa, Deus deixou todas as coisas em perfeita ordem. Criou o Éden, falou, olha, não faça tal coisa. A serpente ela disse, não, você pode fazer porque Deus não quis dizer isso. Ou seja, eu tenho um conhecimento melhor do que Deus, eu sei melhor do que Deus, pode comer que vai ficar tranquilo. Não é bem assim. Não é bem né? assim, eu não acho é desse jeito. Você está sendo muito extremista, rapaz. Porque assim, se nós olharmos Você está sendo muito a maneira que nós vivemos hoje em dia, segundo a metodologia do mundo, segundo o intelecto do mundo, nós somos religiosos demais. Eu acho que você não pode apelar para esse lado da religião. Se você entrar na internet, várias vezes as pessoas, não, eu acho que você está no extremismo demais, Deus perdoa de qualquer forma, Deus aceita de qualquer forma. Não, mas espera aí, Deus não é um ser bagunçado. Deus não é um ser que eu tenho que reconhecer que eu não sou nada. Que o profeta diz que se uma prostituta lá no prostíbulo, o mais profundo, ou um drogado estiver no mais profundo da lama, ele em humildade e em sacrifício orar a Deus, uma oração sincera, Deus responde. Então não é da maneira que você está que você vai entrar. Ou seja, a palavra tem que se enquadrar a mim, não é isso. É você se enquadrar a palavra. Se render totalmente. As pessoas esquecem deste ponto. Olha, eu acho que como é que eu dizia aqui, nós somos muito machistas, nós somos muito feministas, teria todas diversas opiniões segundo a Bíblia, né? Porque não é bem assim. Isso foi para outro tempo, não existe outro tempo, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda. Então Ele não seria um Deus infinito, Ele seria um Deus finito, que hoje Ele tem um pensamento e amanhã Ele acorda com um pensamento diferente. Então trabalharíamos dessa forma. Então a humildade está em nós rendermos nossos desejos, nossos entendimentos, nossos orgulho, nossas melhores coisas que nós temos e deixar Deus trabalhar. Exatamente. Se nós queremos ser vasos usados por Deus, nós temos que adquirir esta humildade, porque o profeta fala que Deus só pode habitar em nós, Deus só pode trabalhar dentro de nós quando nós não tivermos nada de nós mesmos, né? Tanto é que, vamos citar um exemplo de um pregador. O pregador sobe lá para pregar e fala, não preciso meditar não preciso ler. Ele sobe lá se achando o autossuficiente. E quando ele chega lá em cima, não precisa nem citar a vergonha que ele pode passar lá. Porque mesmo ele é abatido, né? Mas quando nós se ajoelhamos, nós se rendemos a Deus, aí Deus ele pode habitar dentro de nós. Porque aí, é por isso que o irmão citou, que nós temos que tirar tudo de dentro de nós, para que Deus ele possa vir e usar este vaso que nós somos, né? Eu quero... Já posso falar com o irmão Mateus? Pode ficar à vontade. Eu quero ler um livro da Bíblia aqui, está em Filipenses capítulo 2. É muito edificante isso aqui que eu achei. No versículo 1 diz assim, ó: se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Cristo, se algumas estranhas afetos e misericórdias, contemplai a minha alegria para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Então, eu estava meditando numa pregação do pastor Rafael, e ele fala assim que a gente tem que examinar nossos motivos e objetivos, né? Aonde que os nossos motivos estão levando? Será que o motivo que eu estou querendo fazer isso é para que eu se sobressaia sobre o meu irmão? Então a gente tem que examinar nosso motivo e objetivo, né? Ele fala assim, se nós queremos ser grande, né? Deus ele nos deu o conselho para ser grande, né? Você pega e observa o Filho do Homem. O Filho do Homem ele não veio aqui na Terra para ser servido, mas ele veio aqui para servir. E existe alguém aqui na Terra maior do que o Filho do Homem? Então o segredo é esse, né? Continuando aqui, no versículo 4 diz assim: não atente cada um para as suas próprias coisas, mas para cada qual também para as coisas dos outros. Então, assim, o profeta fala que enquanto nós não estamos capacitados para orar pelo filho do irmão, se eu não oro com o mesmo sentimento que eu oro pelo meu filho, né? É o que diz aqui no versículo 4, né? Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual para também as coisas dos outros, né?
Então, eu orar pelo filho do meu irmão com o mesmo sentimento do que se eu orasse pelo meu filho, né? Diz assim: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que, tendo sua forma de Deus, não teve por usurpação a ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse que nós citamos no começo do programa, né? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, né? Amém. Bom, Mateus? Amém. Tremendo, irmão, tremendo. O senhor ia falar mais alguma coisa? Pode falar. Não, pode falar. Amém. Eu retomo aqui. E é maravilhoso, né, rapaz? É maravilhoso. Nós vamos falando da palavra assim, nós vamos identificando o que Deus requer de nós, né? Que Deus ele requer que nós nos entregamos a Ele, né? É o que Deus vai deixando claro nas Escrituras. Deus vai abrir o nosso entendimento para aquela palavra. É como o irmão leu aí, né, em Filipenses 2, o Senhor Jesus, né, mesmo sendo Deus, não usurpou a autoridade, né, mas antes se fez servo, né? Ele se fez servo. Ele poderia dizer: ó, eu sou Deus em carne, eu não vou orar não, eu não vou orar não, eu sou Deus, vou orar para que eu sou Deus? Vou jejuar não, né? Mas ele se tomou a forma de homem e se fez um servo, né? E não é esse mesmo Espírito, não é esse mesmo Filho do homem, não é esse mesmo Deus que habita em nós? Se esse mesmo Deus habita em nós, não é isso que tem que ser produzido também? Será que em nós tem que se produzir algo diferente do que foi em Jesus? Será que nós tem que produzir aqueles que querem ser servidos, né? Será que aqueles que querem ser servidos é isso que tem que se produzir? Não, nós temos que produzir aquilo que é servo, né? É que nem Jesus diz lá em Marcos, se não me engano, Marcos 9:35, né? Se alguém quer ser o primeiro, que seja o derradeiro, que seja o servo dos outros, né? Servo um dos outros. E é maravilhoso, é maravilhoso. Nosso tempo já um pouco que se esgotou. Eu só vou ler aqui um parágrafo, esse parágrafo eu achei muito interessante, e nós já vamos partindo para o encerramento, que diz assim: a mensagem de influência de outro. Acho que é a influência de um homem sobre outro. 13 de outubro de 1962, parágrafo 123, diz assim: sempre note, um grande homem humilha a si mesmo. A maneira de subir é descer sempre. Torne-se pequeno e Deus o levantará. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, porém aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ó, que coisa, eu gosto disso. Faça-se pequeno, sempre seja pequeno. Não seja a pessoa importante, seja o pequeno sujeito, está vendo? Deus é o único entre nós que é grande de qualquer maneira. Isso é correto. Não deseje dizer, é uma santa igreja, o santo povo. Oh, não. É um santo Deus. Isso é correto. E uma igreja ímpia e um povo ímpio. Isso é correto. Não há tal coisa como uma igreja santa. É um Deus santo na igreja. Não é um povo santo. É o Espírito Santo no povo. Então você não está falando do povo. Você está falando do Espírito Santo que está no povo. Amém? Amém. Essa é a palavra correta. Amém. Isso atingiu o alvo. Eu senti isso. Sim, Senhor. Ele gostou disso. Eu sei disso. Glória. Sim, Senhor. Correto. Amém? Olha que parágrafo o irmão Branco diz, né? É isso que Deus quer de nós, né? O Espírito Santo no povo. O Deus Santo, o Espírito Santo na igreja. E todo o resto é Deus que produz em nós, né? Deus que vai produzindo em nós esses frutos. Partindo já para o encerramento, irmão Rolon, suas considerações finais aí no programa, na nossa conversa. Só puxando um gancho aqui como o Rafael tinha dito, o profeta ele fala uma coisa muito tremenda. Ele diz assim: quando eu penso que o meu Senhor cingiu-se e lavou os pés das pessoas, ele tomou o lugar mais baixo, merecia o lugar mais alto, mas ele ocupou o último lugar, para lavar o esterco e sujeira dos pés, tornar-se o mais humilde dos servos. Não outro servo que tem um trabalho tão humilde como um lacaio que lava os pés. Mas quando você vem a uma casa
com aquelas no país oriental, está dizendo lá na Palestina, né? O lacaio te recebe na porta com um dos poços, né? Ou uma grande bacia com uma boa água limpa. Ele retira sua sandália, o seu sapato, põe seus pés no joelho dele e lava toda a sujeira e poeira, esterco e todas as coisas do seu corpo. Então ele pega uma outra toalha e enxuga os seus pés, e ele lava e os solta. Então, a Bíblia diz, né, Jesus mesmo diz, façai como eu fiz, façais vós também. Na verdade, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Né? Um dos maiores ensinamentos é a Santa Ceia, o lavamento dos pés, né? Que ele diz, como eu fiz, façais vós também. Né? Então não é nós melhor do que ninguém, mas sim Deus melhor do que todos e Deus em nós. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um no seu lar. Deus. Amém, irmão Rafael. Amém. Na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, né, o profeta fala que, Paulo ele cita que quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte, né? Tanto é que a hora que nós estamos mais fracos, né, fraco assim no orgulho, é aí que Deus ele vem e ele habita em nós, né? Tanto é que Deus ele precisa usar os fracos. Deus não pode, se eu sou uma pessoa forte, se eu me acho forte, como é que Deus pode me usar? Então Deus ele precisa de pessoas fracas para que ele possa usar, né? Tem uma história de um menino que ele estava no rio, eu não sei se vocês vão já ouvir essa história, e ele estava se afogando, né? E ele estava no rio se afogando e lá tinha um salva-vidas, né? E ele estava se batendo todo lá, vocês sabem como é que é uma pessoa que está se afogando, fica desesperado, né? Sim. Aí o pai e a mãe daquele menino ficou gritando pro salva-vidas, você não vai pular lá e salvar meu filho? E o menino estava se afogando e o salva-vidas estava lá só olhando ele, né? Aí ele deu 2 afundadas, a hora que ele ia dar a terceira, aí o salva-vidas foi lá, pulou e pegou ele. Aí tirou ele da água, aí os pais do menino perguntou assim, por que você demorou tanto para ir lá salvar ele? Ele falou assim, ele estava muito forte, ele estava se batendo demais, se eu fosse lá salvar ele, eu ia morrer junto com ele, porque ele estava muito forte. Então aí nós vemos esse exemplo, né, que se nós queremos ser alguém usado por Deus, nós temos que ser alguém fraco, né, que nem diz aqui, fraco no orgulho, para que Deus ele possa habitar em nós, né? Exatamente. Meus irmãos, para mim sim foi uma conversa muito boa, muito edificante. Né? Nosso desejo sempre é que o nome do Senhor seja exaltado e que você que está aí do outro lado seja abençoado. Né? E eu quero agradecer aqui aos meus companheiros, né? O irmão Gabriel Rolon, o irmão Rafael Oliveira, os irmãos que estão aqui nos bastidores, né? O irmão Samuel, o irmão Felipe. E a você também que ficou aí até nesse momento, né, nos assistindo, ouvindo, nós que somos apenas alguns meninos, né, uns servos de Deus falando da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que se esse programa foi de alguma ajuda ou de alguma edificação para você, pedimos que você compartilhe, né, porque você faz parte desse exército do Senhor, né, que você compartilhe para que alguém seja abençoado, tá bom? Deixo aqui nossas saudações e até o próximo programa. Shalom. Shalom.